Olá, crianças pequenas e crianças grandes. Muito boa tarde para todos vocês. Eu sou Evair Souza e hoje nós estamos aqui para ouvir histórias nessa live, que é uma live muito especial. Essa live estou iniciando os trabalhos, né? Estamos iniciando as comemorações dos nossos 10 anos de contação de histórias, os nossos 10 anos de histórias vividas, sentidas e contadas. 10 anos de muitas realizações, de muitos encontros e de muitas transformações. Então, nesta live, hoje nós vamos ter as histórias que marcaram esses 10 anos. E claro, algumas histórias para fazer nosso coração se encantar e brincar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia desta história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. E a primeira história que eu vou contar para vocês é a história que me fez apaixonar por esse mundo, por essa arte de contar histórias. Exatamente há 12 anos atrás, eu ouvi a minha mestra, Carmelina, contar esta história. E a partir desse dia, eu me encantei pela arte de contar histórias. E por todos os lugares que ela estava, lá eu estava para ouvir as histórias que ela conta. Era uma vez uma pequena menina, que tinha um sonho, mas era um sonho diferente dos nossos sonhos. Seu nome era Laura. Laura, todos os dias, acordava de manhã, descia a escada caracol de sua casa, ia tomar o café da manhã, assistia ao programa predileto, fazia o dever da escola, brincava com os amigos. Chegava tarde, ia para a escola, lá na escola fazia o dever na escola, brincava com os amigos também. Quando acabava a aula, voltava para casa. E quando ela voltava para casa, ela assistia novamente o programa predileto. E quando assistia o programa predileto, ali, sentada no sofá, assistindo o programa, de repente vinha a noite. E quando vinha a noite, ela saía correndo, corria pela escada caracol, chegava no seu quarto, tirava os sapatos, e então corria para a janela, abria a janela e olhava o céu, e ele estava azul, 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 azul. O céu azul, azul, cheio de estrelas brilhantes, cintilantes naquela imensidão azul. Laura olhava as estrelas encantada naquele céu azul. Ia dormir. No outro dia, acordava de manhã, fazia tudo o que ela fazia todos os dias. Mas a sua maior alegria era quando ela voltava para casa, assistia ao programa predileto, e quando vinha a noite, ela voltava para o seu quarto,
abria a janela e olhava o céu azul, 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 azul. Cheio de estrelas brilhantes, cintilantes, naquela imensidão azul. Certo dia, a pequena Laura olhava pelo céu azul, quando de repente, uma estrela cadente cortou o céu e caiu em frente à sua casa. A pequena Laura, então, vestiu os chinelos, desceu a escada caracol da sua casa, abriu a porta, e quando ela abriu a porta, ela viu a sua estrela caída. Pegou com todo cuidado a sua estrela, viu que um pedaço tinha quebrado. E então, pegou esse pedaço, entrou dentro de casa, subiu a escada caracol toda feliz, chegou no seu quarto, procurou um band-aid e colou o pedaço quebrado da sua estrela. E então ela pôde brincar, girar, girar, girar e brincar com a sua estrela. Mas ela sentiu sono. E quando a pequena Laura sentiu sono, ela deu um abraço bem apertado na sua estrela, colocou em cima do seu criado mudo e foi dormir. Quando ela dormiu, o céu que estava azul, 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 azul marinho, deu lugar a um céu claro, celeste. No lugar das estrelas, vieram as nuvens, e no lugar da lua, veio o sol, para iluminar e aquecer aquele dia. A pequena Laura então acordou, olhou de um lado, olhou do outro. Cadê a minha estrela? Ficou triste. Desceu a escada caracol de sua casa triste. Assistiu o programa predileto triste, brincou com os amigos triste. Foi para a escola triste, fez o dever na escola triste. Voltou para casa triste. Assistiu novamente o programa predileto triste. Mas quando ela subiu a escada caracol para o seu quarto, abriu a porta, tirou os chinelos e, de repente, ela teve uma surpresa. A sua estrela estava do jeito que ela deixou, em cima do seu criado mudo. Só que ela não estava tão brilhante, tão cintilante como na noite anterior. Mas mesmo assim, ela brincou, girou, 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 girou e brincou com a sua estrela. Mas ela viu que a sua estrela não estava tão brilhante, tão cintilante como na noite anterior. Então ela teve uma ideia. Foi no seu armário, pegou várias bexigas do seu último aniversário, encheu todas elas. Pegou um barbante, amarrou nas bexigas, amarrou em sua estrela, deu um abraço bem apertado nela, olhou para o céu e ele estava azul, 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 azul. E então, a pequena Laura olhou para o céu e ele todo azul, cheio de estrelas brilhantes, cintilantes. Ela devolveu a sua estrela para o céu. E ela foi subindo, 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 até chegar lá em cima, no céu azul, 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 azul. E então, a pequena Laura entendeu que a sua estrela tem que brilhar lá no céu, azul, 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 para ela e para todos nós. Assim como a minha estrela brilha, a sua, a sua,
a sua, a sua, a sua, a sua, a sua. A estrela de cada um de vocês brilha lá no céu. Azul, 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 azul. Muito obrigado. E essa foi a história da estrela de Laura. Laura, que traz o sonho, né? Traz o sonho. O sonho de ter algo para ela. E essa foi a história que me fez encantar pela contação de histórias. E agora, tenho mais uma história para vocês. A primeira história que eu contei, há 10 anos atrás, a primeira história que eu contei. Essa história se chama Amanda e a Vassoura Mágica. Zazá era uma jovem bruxinha que já tinha o seu próprio castelo. Só que ela era uma bruxinha diferente. Sim, uma bruxinha diferente. Ela não tinha aquelas estátuas horrendas no seu castelo. Ela não tinha aqueles bichos peçonhentos que toda bruxa tem no seu castelo. Ela gostava de flores, gostava de plantas, passarinhos, borboletas. Zazá gostava dessas coisas. E o seu castelo era todo decorado. Todo decorado. Não parecia um castelo de bruxa. Zazá também tinha uma gatinha chamada Milu, que morava na última torre do castelo. Isso mesmo, ela morava na última torre do castelo. Sabe por quê? Na última torre do castelo, a Zazá deixava a Milu lá em cima porque tinha uma visão bem grande. E a Milu podia ver as bruxas más chegando. E assim, quando as bruxas más apareciam, ela rapidamente apertava o botão. E esse botão era um alarme de borboletas invisíveis, que vinham correndo a avisar a Zazá que as bruxas más estavam chegando. Certo dia, a Milu apertou o alarme e as borboletas vieram correndo avisar a Zazá. A Zazá, então, mais que depressa, foi correndo para frente do castelo e fez uma mágica. E o seu castelo ficou como um castelo de bruxa. Apareceu inúmeras estátuas horrendas. As borboletas, os passarinhos e os animais se tornaram animais peçonhentos, como cobras, aranhas e outros bichos. Zazá voltou para dentro de casa. A casa inteira já estava toda diferente, o castelo todo diferente. De repente, a campainha toca. Blim, blom, blim, blom, blim, blom. E então, as bruxas más entram no castelo. Nossa, Zazá! Que castelo horrendo! Que estátuas lindas! E assim, conversaram em volta do caldeirão. E em volta do caldeirão fizeram algumas poções, algumas magias. E foram
embora. Quando as bruxas más foram embora, a casa, o castelo inteiro estava todo sujo. E a Zazá tinha que cuidar tudo daquilo sozinha. Mas então ela teve uma ideia. Pegou o seu caldeirão, pegou um de seus livros de receita, pegou alguns ingredientes e começou a preparar uma poção. Uma poção, mas algo diferente aconteceu naquele caldeirão. Vocês me ajudam? Vocês me ajudam? O que eu for falar, vocês vão repetir. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. Uma maçã inteira. Um pedaço de madeira. Um pouco de palha de vassoura. Um novelo de lã. Um pedaço de tecido colorido. Uma pena de papagaio. Uma capa de livro infantil. Agora, o mais difícil de todos. O mais difícil de se pronunciar. Uma ampola de perfume francês. 3 pimentinhas malaguetas. Pararam pam pam. Pererém pem pem. Piririm pim pim. Faça aparecer uma vassoura mágica para mim. E então o caldeirão da Zazá começou a se chacoalhar, se chacoalhar, se chacoalhar, se chacoalhar. E de dentro do caldeirão saiu uma vassoura mágica que saiu limpando todo o castelo. E limpou todo o castelo da Zazá. E deixou tudo bem limpinho, bem organizado. Ela tinha nome de gente. O nome dela era Amanda. Amanda, a vassoura mágica. Amanda, além de limpar o castelo da Zazá bem rapidinho, ela, além de tudo, gostava de conversar. Conversava e muito. E contava até histórias. Todos os dias à noite, subia a Amanda, a Zazá, lá em cima, para a última torre do castelo, aonde ficava a Milu. E lá elas conversavam, Amanda contava histórias, mas a Zazá tinha um sonho. Zazá tinha um sonho que era um sonho bem diferente de todas as bruxinhas. Zazá, então, falou para Amanda. O seu sonho. Amanda, então, pensou muito, antes de dar um conselho para a amiga. E então, ela disse, vá, Zazá, corra atrás dos seus sonhos, busque, realize. Eu cuido do castelo e da Milu para você. Mas antes, transforme o castelo para que as bruxas más, se elas chegarem, elas vão saber que ele está sendo bem cuidado.
Vá, Zazá, corra atrás dos seus sonhos. A Zazá, mais que depressa, pegou as suas malas e saiu. Voou em busca do seu sonho. O tempo foi passando, 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 passando e passando. Que a Amanda já estava triste e morrendo de saudades da Zazá. Nem limpava mais direito o castelo, de tão triste que ela estava. A Milu nem miava mais. E assim elas estavam tristes. De repente, a campainha do castelo tocou. Blém, blom, blém, blom. E então, Amanda, com muito medo, porque a Milu não tinha apertado o alarme de borboletas invisíveis, foi correndo para a porta com medo, abrir, achando que seria as bruxas más. Mas quando ela abriu a porta, teve uma grande surpresa. A Zazá voltou. Zazá não era mais bruxa. Zazá agora era uma fada. E junto com ela veio um mago, uma fadinha e um maguinho. Sim, isso mesmo. Junto com ela veio um mago, uma fadinha e um maguinho. Agora ela tem uma família. Agora, todos os dias à noite, a Amanda sobe com todos eles lá em cima, na última torre do castelo, para contar histórias. E a partir desse dia, o castelo se tornou como um castelo de fada, com pássaros, borboletas, flores. E vocês acreditam que tinha também atrás do castelo um jardim de rosas que a Zazá cultivava? Isso mesmo, ela tinha um jardim de rosas que ela cultivava atrás do castelo. E a partir daquele dia, as histórias da Amanda foram contadas para todos eles na última torre do castelo. E essa é a história da Amanda, a vassoura mágica. Muito obrigado. Buscar os sonhos, realizá-los. Assim, são estas duas histórias. Estrela de Laura fala do sonho, Amanda, a vassoura mágica, também fala dos sonhos. E quando a gente busca realizá-los, nós sempre temos amigos. Amigos para se aventurar pela vida e na busca desses sonhos. É assim que eu percorro esses 10 anos de contação de histórias. Com encontros e muitas histórias. E a história que eu vou contar para vocês agora é a história de dois amigos aventureiros, o Douradinho e o Cascudinho, os peixinhos aventureiros. Mas antes de contar essa história, tem uma música que eu costumo cantar. Tem uma música que faz a gente brincar antes dessa história. Os meus ajudantes, vocês querem vir aqui? Eu tenho 2 ajudantes aqui, gente. E os 2 ajudantes vão cantar junto comigo, vão brincar junto comigo de roda, né? A gente só não vai poder pegar na mão do outro, mas a gente vai poder brincar um pouquinho, rapidinho. E vocês aí em casa? Eu vou só arrumar aqui o espaço para vocês virem junto comigo, tá? Não, a gente vai ficar de pé. Isso mesmo.
Vocês aí em casa, com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, vem pra cá, você não vai aparecer. Com o irmãozinho, com a irmãzinha, com a vovó, com o vovô, com o tio, com a titia, podem brincar também. Vocês conhecem a música do Peixe Vivo? Vocês conhecem? Vocês cantam junto comigo? Tá? Só que a gente vai fazer assim, tá? Como a gente não vai poder dar a mão, a gente vai fazer como a gente está aqui, só que a gente vai fazer como se fosse a roda, tudo bem? E vocês aí em casa vão poder cantar e brincar também, tá? Pode vir mais um pouquinho para cá. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai para esse lado aqui, vamos cantar a música. Vamos cantar? Vamos cantar a música? Tá? É assim, ó. Como pode um peixe vivo viver fora d'água? Voltou. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Vamos pro meio. Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Bom, essa é a música. Tá? Como a gente não pode pegar na mão a gente consegue ter o controle da roda. Mas é fácil, a gente só vai fazer a roda assim, no primeiro momento, e vai voltar, depois vem para o meio, voltou, e depois vai apontar para todo mundo. Tudo bem? Tudo certo aí em casa? Então vamos lá. Vamos lá de novo? Vamos lá? Então vamos lá. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Mas esse é um momento feliz, né? Que a gente está brincando de roda, que a gente está cantando a música, essa música gostosa de brincar de roda. Mas nessa história vai acontecer alguns momentos. E vamos tentar fazer essa brincadeira, cantando essa música, tampando o nariz como se a gente estivesse sentindo um cheiro ruim? Vamos tentar cantar desse jeito? Tampando o nariz? Vamos tentar? Vamos tentar em casa também? Então vamos lá. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Tá. Cansa um pouquinho, daí a gente começa a dar risada. Mas essa é a pior, que a gente dá mais risada ainda. Vamos fazer chorando? Será que a gente consegue fazer chorando? Vamos ver se em casa vocês conseguem fazer chorando? Vamos ver? Vamos tentar fazer chorando? Mas, gente, é aquele chorinho de brincadeira, sabe? Chorinho de mentira. Isso! Aquele choro. Você faz isso pra mamãe, é? Quando você quer fazer alguma coisa pra mamãe e pro papai? Não? Ó, você finge que chora? Olha só, ó, olha as revelações, olha as revelações. Então vamos tentar fazer chorando? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Essa música, essa brincadeira de roda, a gente faz assim, no início, por quê? Porque esses 3 momentos que a gente fez aqui, praticamente vai acontecer na história. Daí quem está em casa vai perceber que realmente faz parte da história. Entendeu? Agora, muito obrigado, muito obrigado. Agora eu vou contar a história do Douradinho e do Cascudinho para vocês. Dos Peixinhos Aventureiros. Tchau!
Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Essa é a história do Douradinho e do Cascudinho, dois amigos inseparáveis e que adoram se aventurar. Isso mesmo, eles amam se aventurar por rios afora. Certo dia, o Douradinho e o Cascudinho pegaram as suas coisas e lá foram eles, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima. De repente, eles entraram num rio todo escuro. Num rio escuro, muito escuro. E com cheiro mau, um cheiro muito, 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 muito mau. Um cheiro ruim. Esse rio era um rio poluído. E o rio poluído tem a água escura, de esgoto, de sujeira, que as pessoas acabam jogando nas ruas e que vai para o rio. Nesse rio tinha braço de boneca, cabeça de boneca, pneu velho, garrafa PET, até sofá velho tinha nesse rio. O cheiro estava muito mal, muito ruim. Mas mesmo assim, o Douradinho e o Cascudinho nadaram aqui, nadaram ali, nadaram aqui, nadaram ali, nadaram aqui, nadaram ali, nadaram aqui e nadaram ali. Mas nessa história, tudo acontece com o Douradinho. Isso mesmo, gente. Tudo acontece com o Douradinho. O Douradinho nadando ali, nadando aqui, junto com seu amigo Cascudinho, começou a passar mal. Então ele começou a desmaiar, a desmaiar, a desmaiar, a desmaiar. Mas o Cascudinho, seu melhor amigo, grudou no amigo e lá foram eles. Rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima. Chegaram num rio de águas claras, limpas e cristalinas. Mas era já meio-dia, e meio-dia a gente está com fome. Com fome, né, Dudu? Estava com fome o Douradinho, porque tudo acontece com o Douradinho. De repente, o Douradinho avistou uma minhoca, quase na superfície. Na hora que ele olhou para a minhoca olhou para ele, ele falou, agora eu vou matar a minha fome. Então ele foi nadando, nadando, nadando e nhauk, mordeu a minhoca. Mas na hora que ele mordeu a minhoca, ele não viu que a minhoca estava presa em um anzol. Esse anzol estava amarrado em uma linha, e essa linha estava amarrada em uma vara, e essa vara estava sendo segurada por um pescador. O pescador, então, na hora que percebeu que algo tinha mordido a isca, ele falou, agora eu mato a minha fome, porque agora eu estou com muita fome. Mas o Cascudinho também foi esperto, grudou no amigo. Mas então, o pescador começou a puxar para cima, o Cascudinho puxar para baixo, puxar para a direita, puxar para a esquerda, em cima para a esquerda, direita, em cima para a direita, mas o Douradinho foi parar na mão do pescador. O pescador então olhou de um lado, olhou do outro,
olhou de um lado, olhou do outro. Ah, esse peixe não vai matar minha fome, não. Ele é muito mirradinho, muito pequenininho. Vou devolver ele para o rio. Quem sabe eu pego um peixe bem grandão. E devolveu o douradinho para o rio. O douradinho e o cascudinho, então, se encontraram. O douradinho, com a boca machucada, começou a chorar, a falar para o amigo para voltar para casa. E então lá foram eles, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima, rio abaixo, rio acima. Chegaram na casa deles e contaram essa história para todos os seus amigos, assim como eu estou contando para vocês. E então, lá foram eles contar essa história e passear pela sua casa. Passearam, brincaram. Então, o tempo passou, 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 passou e passou. O douradinho cresceu, o cascudinho também, mas eu esqueci de falar para vocês. O douradinho é filho do rei dourado. O cascudinho é filho do rei cascudo, que também são super melhores amigos e aventureiros também. Certa vez, foram os 4 fazer uma aventura por outros rios afora. Mas essa história eu vou contar para vocês num outro dia, numa outra hora, numa outra live. Muito obrigado. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Agora, eu vou contar para vocês 2 histórias que estão guardadas aqui dentro desse baú. São histórias antigas, muito antigas, histórias que há muito tempo não são contadas. São lendas. São histórias? São lendas? Sim, são 2 lendas. 2 lendas da nossa cidade. As lendas têm que ser contadas, não podem ficar guardadas dentro de um baú ou numa simplesmente estante. Elas têm que ser contadas. Senão, elas caem no esquecimento e as pessoas não sabem quais são as histórias, as nossas histórias. A primeira história que eu vou contar para vocês é a do capitão Nholica. Pois bem, Nholica se chamava Félix do Amaral Melo Bonilha. Que nome pomposo, não é? Dizem que nasceu normal, mas depois de um raio que caiu sobre a sua cabeça, ficou meio atrapalhado. Outra versão da história, desse destrambelhamento, é que uma mamangava entrou em seu ouvido e ficou por um bom tempo lá, deixando-o enlouquecido. Seja por qual for o motivo, Nholica não batia muito bem da cachola. Morava perto da barranca do rio Piracicaba e catava pedregulhos de todos os tamanhos e de todas as cores. E os trazia para casa. Dizia que eram pedras preciosas. E para não contrariá-lo, as pessoas concordavam. Quando
Encontrava cacos de vidros coloridos, então era uma festa, pois acreditava que eram pedras preciosas lapidadas. Os cacos de vidros transparente eram para ele brilhantes valiosíssimos. Essa figura lendária e diferente vivia num mundo de ilusões. Achava que era um homem rico, o mais rico do mundo. Dizia até que pagava com as pedras a dívida de todo o Brasil. Andava com os bolsos cheios de pedras e as distribuía como se fosse dinheiro. Levava aos montes para o banco e exigia recibo. Os caixas rabiscavam alguma coisa e lhe voltava o recibo no bolso. Dizem que também as doava para a igreja, entregando ao Monsenhor Rosa, que agradecia e as guardava. Quando a Catedral de Santo Antônio foi construída, Monsenhor Rosa pediu que fossem colocadas no alicerce da construção. As pedras estão eternizadas sobre a igreja. Tesouros do sonhador em Olica. Muitas crianças, sabendo que colecionava pedregulhos, levavam de presente para ele as pedras mais bonitas que encontravam. Em Olica, ficava muito contente e as crianças acabavam acreditando também que eram valiosíssimas as pedras, entrando no desvaneio dele. Em Olica também tinha um violãozinho, que só tinha 2 cordas. E ele vivia dedilhando. Din, 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 dom, 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 dom. Era um homem feliz. Não precisava de nada. Tinha parentes que cuidavam dele. Muitos tesouros, que eram as pedras que garimpava pela cidade. Naquela época, muitas ruas ainda eram de terra batida ou cobertas por cascalho. Em Olica, usava chapéu, calças largas, alpargatas de sola de corda ou botina e uma gravata frouxa. Quando ficou velhinho, não saía sem sua bengala, que costumava usar também para bater nas pessoas que mexiam com ele, que o provocavam. A vida precisa de sonhos, de ilusões e de um pouco de loucura. Senão ela passa rapidinho e no final a gente vê que não viveu, apenas sobreviveu. No túmulo do Inholica, que faleceu em 1954, aqui em Piracicaba, está escrito: aqui jaz um milionário de ilusões. Foi bom e amou a sua história. Assim termina a história do capitão Inholica, uma das lendas da nossa Piracicaba. Agora eu vou contar uma história para vocês, uma história que dá um pouquinho de medo. A história não, a lenda da Inhala Seca. Isso mesmo. Alguns já devem ouvir falar, já devem ter ouvido falar da Inhala Seca. Isso mesmo, a Inhala Seca. Esse livro, esses 2 livros, são escritos pela Ivana Maria França de Negri, que é uma grande escritora daqui de Piracicaba.
E as ilustrações dos dois são feitas pela sua neta, pela Ana Clara de Negri. E então, a história da Inhala Seca começa assim. Quando era criança, não tinha fome, não gostava de comer. Era bem magrelinha. Uma tia costumava me dizer: coma, senão você vai ficar magrinha, tuberculosa, igual a Inhala Seca. E então, morrendo de medo de ficar como a Inhala Seca, a pequena menina comia, limpava todo o seu prato rapidinho. Pois bem, vou deixar de lenga-lenga e contar a história da megera, tintim por tintim, tal qual contaram para mim. Há muito, muito, muito tempo atrás, na época da escravidão, vivia lá pelos lados do bairro do Morro do Enxofre uma mulher conhecida como Inhala. Consta que morreu de tuberculose. Era magrinha de dar dó, esquelética, muito feia, tão feia que parecia uma bruxa. Foi sepultada no cemitério da cidade, local onde hoje fica a Escola Moraes Barros. Depois de 7 anos do seu enterro, os coveiros abriram a vala onde ela foi enterrada e descobriram que o seu corpo estava intacto. Mulher estava tal como era no dia que morreu, com os olhos esbugalhados e assustadores. Os coveiros disseram apavorados: a terra não quis comer. E enterraram o cadáver de novo. Após 5 anos, abriram a cova novamente. E lá estava o corpo da Inhala Seca, igualzinho como no dia da sua morte. Os homens ficaram assustados, muito assustados. E como já era noite, disseram que iam deixar a vala aberta e deixaram o corpo ali. E foram embora. No dia seguinte, eles tiveram uma surpresa. A Inhala não estava mais como eles tinham deixado. O corpo tinha sumido. E nunca mais foi encontrado. Mas às vezes, algum no meio da noite encontra com o fantasma da Inhala e foge destrambelhado, cheio de pavor. Quem vê o vulto da mulher, geralmente à noite, nunca mais esquece. A pele é esverdeada, os olhos esbugalhados e vermelhos, as unhas enormes e o corpo coberto de mato e musgo. E dizem que ela atira pedras em quem encontra pelo caminho. Se é verdade, eu não sei. Mas sempre tem quem encontre a alma penada da Inhala Seca nas madrugadas escuras, sem lua, sem estrelas. E daí, sebo nas canelas, pois quem está vivo não quer ver quem está morto, ainda mais andando, assombrando e atirando pedras. E essa é a história da Inhala Seca, a lenda da Inhala Seca. Uma lenda nossa daqui de Piracicaba, que não devemos esquecer e guardá-las dentro do baú. Devemos contar para nossas crianças, contar as nossas lendas, a nossa cultura para as nossas crianças. E para finalizar, tenho a última história para vocês. A última história.
A Vaidade de Lolita. Essa história é uma história que ensina e que transforma. É uma história que eu gosto muito de contar. E já tenho outras histórias com a história da Lolita. Essa história, ela ensina muito. E por isso que eu faço questão de contar inúmeras vezes e em inúmeros lugares. Porque ela é uma história que ensina e que transforma. E para finalizar nossa live de hoje, eu termino com a Vaidade de Lolita. Trago essa história para vocês. A Vaidade de Lolita. Lolita é uma minhoca marrom. Sim, uma minhoca marrom. Que vive na terra, que também é marrom. Lolita, pequena Lolita. Lolita, ela quer ser diferente. Então, todos os dias, a Lolita olha para um lado, vê marrom. Olha para o outro, vê marrom. Olha para frente, vê marrom. Olha para trás, vê marrom. Olha para ela mesma e vê marrom. Lolita quer ser diferente. Certo dia, a Lolita resolveu cavar e vir aqui para a superfície. Então ela cavou, 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 cavou e chegou aqui na superfície. Quando ela chegou aqui na superfície, ela viu esse mundo de cores que a gente enxerga aqui. Ela ficou encantada e então começou a passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. De repente, ela olhou para cima e viu o sol amarelo, vibrante, quente e que ilumina o dia. Quando ela viu o sol amarelo, mais que depressa ela falou: "Nossa, que cor linda! Sol, me dá um pouquinho da sua cor." O sol então olhou para Lolita, viu que ela era marrom, mais que depressa ele deu um pouquinho da sua cor para ela. A Lolita então ficou muito feliz e começou a passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. E encontrou um jardim de rosas, rosas vermelhas. Na hora que ela viu o jardim de rosas vermelhas, ela ficou encantada. Então, mais que depressa, ela pediu um pouquinho da sua cor. Nossa, que cor linda! Rosas, me dá um pouquinho da sua cor. As rosas então olharam para Lolita e, mais que depressa, deram um pouquinho da sua cor para ela. Lolita estava feliz, porque agora ela tinha o amarelo do sol e o vermelho das rosas. E então, lá foi ela passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. E encontrou uma árvore. Mas ela olhou para o tronco da árvore, o tronco da árvore é marrom. Marrom eu não quero. E então ela olhou para cima. Quando ela olhou para cima, ela viu o verde das folhas da árvore. Quando ela viu o verde das folhas da árvore, ela ficou encantada. E então ela pediu um pouquinho do verde das folhas da árvore. Nossa, que cor linda! Folhas, me dá um pouquinho da sua cor. As folhas então olharam para Lolita e deram um pouquinho da sua cor para ela. A Lolita então ficou muito, muito feliz, mas ainda tinha marrom nela. E então ela foi passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali e encontrou uma pedra no meio do caminho. Mas ela estava andando tão eufórica que ela bateu com a cabeça na pedra e atordoou, mas ela olhou para cima. Quando ela olhou para cima, ela viu
o céu azul, azul, azul. E o céu então viu ela colorida e deu um pouquinho da sua cor para ela. Ela então foi passear, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, mas de repente ela encontrou um pesquisador de minhocas. Isso mesmo, um pesquisador de minhocas. E ele olhava com uma lupa desse tamanho na mão, olhando para o chão, olhava aqui, olhava ali, olhava aqui, olhava aqui. Nossa! Encontrei uma minhoca colorida. Vou ganhar muitos prêmios, vou ganhar muito dinheiro. Encontrei uma minhoca colorida. E então, ele pegou a Lolita. Ela se chacoalhou, se chacoalhou, se chacoalhou e caiu dentro de um rio que tinha ali perto. Quando ela caiu, todas as suas cores, uma a uma, foram saindo. E o rio ficou todo colorido. E a Lolita, então, foi nadando, 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 e chegou do outro lado do rio. Viu o rio todo colorido e ouviu o pesquisador falando que minhoca fajuta, estava me enganando, era colorida nada. Então, o pesquisador foi embora. E a Lolita resolveu voltar para casa. Ela então cavou, 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 cavou e cavou. Quando ela chegou na casa dela, ela olhou para um lado, viu marrom, olhou para o outro, viu marrom, olhou para frente, viu marrom, olhou para trás, viu marrom, olhou para ela mesma e viu marrom. E então ela disse: Nossa, como o marrom é lindo! Como eu sou linda! Assim, marrom. Muito obrigado. E essa foi a história da Lolita, a vaidade de Lolita. E a nossa live termina aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, imensamente. Queria agradecer o convite para estar nesse espaço fazendo essa live. São 10 anos de histórias, sentidas, vividas e contadas. E eu agradeço muito, 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 muito por todo esse caminho que eu percorro até aqui, que eu percorri até aqui. E eu queria agradecer a todos vocês e agradecer também aos profissionais que me convidaram, às empresas que me convidaram para estar aqui. Dá para colocar a colinha para mim aqui, que eu não lembro os nomes? Queria agradecer ao MBM Escritório de Ideias por ter me convidado, o Bruno Chamochumbi e toda a sua equipe. Gostaria de agradecer a EcoSound por esse espaço e também pelo convite. Queria agradecer também... vamos lá, a colinha está aqui, gente. A EcoSound, o Ipuvai, a Life Filme e o MBM Escritório de Ideias por terem me convidado para participar dessa live. Minha gratidão a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Gratidão.